muito bom te ver aqui de novo, mais um dia do nosso 11º dia da nossa jornada de autotransformação. Muito feliz, você deve estar se divertindo com a família, deve estar se relaxando, descansando nesse final de semana maravilhoso, mas de qualquer forma, aqui essa jornada, né, essa chamada de hoje, embora, né, caso você não tenha muito tempo para poder acessar, vai ficar gravada, lembrando que você pode acessar em qualquer momento do dia que você quiser para poder refazer esse mesmo exercício que nós faremos juntos aqui agora, porém poderá acessar somente no dia 11, somente hoje, tá? E se você não conseguir acessar novamente hoje e quiser fazer um outro exercício, somente no próximo dia 11 do próximo mês, é por isso que cada dia estamos fazendo um exercício diferente, relacionado com o livro Métodos de Concentração do cientista Grigori Grabovoi. Muito bom te ver aqui, muito, muito feliz em te encontrar aqui de novo. Fico aqui com o meu caloroso abraço. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alma Tente, eu sou especialista no ensinamento de Grabovoi, ajudo terapeutas integrativas como você a acelerar os resultados dos seus clientes aplicando esses números incríveis. Se você gostar dessa chamada, se você gostar dessa jornada, desse conteúdo, não deixe de compartilhar com as suas amigas terapeutas, com seus amigos terapeutas, com aquelas pessoas que você acredita que vai ser válido, né? Vai ser útil esse conteúdo. Não deixa de curtir aqui a página, né? Aqui da nossa linda, incrível comunidade Sempre Fluindo e de nos seguir também, né? Essa jornada de autotransformação é indicada para você, terapeuta integrativa, que você pode aplicar para si mesmo, para algum objetivo que você tenha, alguma questão que você queira reverter, alguma situação que você queira mudar na sua vida, algo que você queira melhorar, né? Mudar, né, no sentido positivo, melhorar, ou algum projeto que você esteja iniciando do zero. E aprendendo e tendo o seu caso de sucesso, né, trabalhando essas práticas, você vai poder também trabalhar junto ao seu cliente de terapia integrativa. Cada dia dessa jornada, no final do exercício que eu compartilho com você, que a gente faz juntos, eu também compartilho uma poderosa dica, né, para os seus atendimentos de terapias integrativas aplicando os números de Grabovoi. Então, não deixe de ficar conosco aqui até o final, porque no final desse exercício eu também deixo essa super dica para você, né? Então, para quem não conhece essa jornada de autotransformação, ela é baseada no livro Métodos de Concentração do cientista Grigori Grabovoi. Ela tem, né, a presença de exercícios que envolvem sequências numéricas, exercícios que não envolvem. Na verdade, são 3 exercícios, o primeiro deles é o mais abstrato, não envolve sequência numérica, é um exercício que apenas ler e tentar fazer. Se não conseguir fazer, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Você pode, naturalmente, ir para o segundo exercício e tentar fazer o segundo exercício, que tem 2 sequências numéricas. Uma sequência numérica de 7 dígitos e uma sequência numérica de 9 dígitos. E sempre trabalhando o mesmo objetivo durante todo esse período da jornada de autotransformação. Então, nada de fazer um objetivo para uma sequência, um objetivo para outra sequência. Não, não, não. Trabalhe tudo, canaliza tudo relacionado com o mesmo objetivo para que você possa potencializar esses resultados trabalhando essas práticas, ok? E por fim, o terceiro exercício é um texto também abstrato relacionado com uma percepção do Grabovoi, que ele traz uma visão dele do mundo. E lembremos que todos esses exercícios meio exóticos, meio esquisitos, que vai ser o primeiro e o terceiro, eles servem para nos ajudar a potencializar a nossa capacidade criativa. Toda a parte teórica e prática dos números de Grabovoi contribuem para potencializarmos essa parte, né, criativa. É como se tivéssemos na nossa parte extrafísica, né, na nossa parte não mental, que vai além do mental, como se tivéssemos uma musculatura. E a partir do momento que a gente faça mais e mais práticos, ou tem mais contato com as informações trazidas diretamente do Grabovoi, tá? Eu faço questão, né, de ler aqui os exercícios para que você possa ter contato com as palavras dele, tá? Porque como ele já tem um nível de consciência muito elevado, isso faz toda a diferença. Tendo contato também com essa parte teórica, você vai desenvolver a capacidade, né, de criar eventos também mais rápido. Ou seja, você vai trabalhar essa musculaturazinha aí
da sua consciência, porque você vai começar a trabalhar uma mudança de percepção. É como se, por exemplo, a gente estivesse batendo papo, eu chegasse para você, você conhece, tô dando um exemplo, tá? Que agora tá na modinha aí. Você conhece AI, ChatGPT? Não conheço. E aí eu começo a conversar, começo a te explicar, você começa a se abrir para um novo conhecimento de algo que você não conhecia, né? E daí, depois disso, você, enfim, decide se quer experienciar, se quer, enfim, baixar o GPT, né, no seu celular, ou se quer acessar do computador mesmo para poder experimentar. Mas o ponto é, eu trago algo novo e você começa a refletir e abrir, né, as suas ideias, a sua percepção em relação a esse novo conceito, assim como também as palavras do Grabovoi. Ele traz um novo conceito e você reflete sobre. Ao refletir, você começa, nesse caso não vai se abrir a sua mente, mas você vai começar a abrir a sua consciência para receber essas novas informações. E isso facilita muito o seu processo, que a gente chama de processo criativo, que o Grabovoi chama de controle, né? Não é nada mais nada menos do que manifestar, do que realmente realizar aquele objetivo que você tem na vida prática. Luma, mas se já tem outras formas de alcançar de forma mental, se já tem um pensamento positivo, se, né, a turma que gosta do segredo, para que usar Grabovoi? O Grabovoi ele tem uma tecnologia mais sofisticada que trabalha a nossa parte extrafísica, tá? É uma tecnologia que não trabalha o mental. O mental ele se torna consequência do consciencial. Então, com o Grabovoi você trabalha a consciência, né? Agora está muito na moda em falar sobre salto quântico, está muito na moda em falar sobre o processo de ascensão para dimensões elevadas, quinta dimensão, etc. Vocês já devem ter ouvido isso de outras fontes, né? De grandes estudiosos, de outras pessoas que têm contribuído, multiplicadores, né, aqui no Brasil, que têm contribuído aqui com esse trabalho, e esse trabalho não está sendo feito só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas as práticas, o fato é, essas práticas do Grabovoi também contribuem para esse crescimento consciencial e dimensional a nível de salto quântico, tá? Então, isso é muito pouco abordado. É difícil na verdade, a gente vê isso mais, a gente vê essas informações mais nos cursos selecionados pelos professores diretamente ligados a ele, mas é importante trazer aqui esse ponto, né, do ponto de vista público, né, aqui, né, numa chamada aqui ao vivo com vocês, com a comunidade, em que todo mundo pode acessar, qualquer um pode acessar, porque isso é muito pouco abordado, né? Ainda tem se usado muito as sequências numéricas para questões práticas e principalmente questões financeiras, o que não é errado, tá tudo certo, tá tranquilo, questão financeira é importantíssima, a prosperidade é uma vibração altíssima, né, que todos nós temos que atingir, mas é importante entender que por trás desse processo existe um mecanismo mais profundo, tá? Um mecanismo espiritual, um mecanismo consciencial, e que você, energeticamente, como terapeuta integrativa, você pode sim alcançar esse nível, tá? E uma vez aumentando a sua vibração, também exalar essa nova vibração e levar esse conhecimento e essas práticas para os seus atendimentos de terapias integrativas, o que serão extremamente valiosos, tá? E eu tô trazendo aqui, porque inclusive eu tenho uma querida aluna que ela comentou, eu estava com um pouco de preconceito antes de fazer o treinamento com você, enfim, porque Grabovoi, sequência, fica meio sem, aí ela comentando comigo, tá? Eu tô replicando um pouco o que ela comentou comigo. Fica meio sem nexo, você olha pro número, e aí o dinheiro aparece, né? Então, assim, acaba que aparentemente é algo meio sem nexo, meio banal, mas tem toda uma explicação vibracional, tá? E energética que é trabalhado com essas práticas. O processo ele é muito, do ponto de vista científico, né, dizendo para vocês que eu não vou entrar nesse mérito, não é adequado aqui para essa chamada rápida que nós vamos fazer, mas é muito mais complexo, tá? Em termos físicos, em termos matemáticos, todo esse processo, né, o Grabovoi explora muito a parte ótica, que é a parte da luz que sai da nossa consciência para a criação de eventos, do que a gente pode imaginar, tá? É muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Mas a gente está aqui para simplificar, né? A gente está aqui para levar para o nosso cliente terapia integrativa que não vai querer saber o que tem por trás. Ele vai querer
na verdade, o resultado, ele tem uma dor, não necessariamente física, mas ele tem uma dor, ele tem um problema que ele traz para você no seu consultório e você trabalha com ele para ajudá-lo a resolver esse problema. Né? Então, não cabe a você como terapeuta, né, debruçar numa parte muito profunda, muito complexa, né, numa ciência que vai além da ciência do Einstein, né, diga-se de passagem, Grabovoi, ele é um aprofundamento da ciência do Einstein, e no final vou comentar um exemplo, né, na minha dica eu vou comentar com vocês sobre isso. Não cabe você levar isso para o cliente, porque muitas vezes o que ele vai querer é que você o ajude, né? Mas não complique a vida dele do ponto de vista de informações muito complexas, né? Do ponto de vista de informações muito profundas, né? Então, vamos levar a simplicidade e da mesma forma eu tento trazer aqui para você, embora eu traga essa informação da complexidade que se dá todos esses ensinamentos. Inclusive, teve até uma pessoa aqui na nossa comunidade que perguntou, eu gostaria de acessar os livros do Grabovoi, eu passei para ele o link dos livros que eu traduzi, que estão na Amazon postados, e que, se você quiser ter acesso, tá, a esses livros, enfim, entrando Grabovoi lá na Amazon, enfim, livros, ou então alguns nomes aí, e tudo, eu posso compartilhar com vocês aqui no Story, aqui na nossa comunidade, esse link, mas eu falo o seguinte, se você acessar algum desses livros, você vai ver o grau de complexidade até na linguagem do Grabovoi, que ele não consegue descer muito no nosso nível intelectual, que está bem abaixo do dele, né? Vamos ainda desenvolver para a gente poder chegar no nível mais elevado. Então você vai observar aqui nesses exercícios de hoje, dos métodos de concentração, uma linguagem bem rebuscada, tá? Embora os exercícios, o primeiro, felizmente hoje o primeiro é um exercício mais simples, tá? Quando ele é mais complexo, eu costumo falar umas palavras-chave para ajudar, né, vocês a fazerem essa prática, mas você vai observar a linguagem dele é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Então, eu imagino quando ele começa a ensinar sobre a ciência mesmo, sobre as patentes dele, sobre as teses dele de mestrado e doutorado. Então, imagina, é algo muito complexo, mas o que eu busco aqui na nossa comunidade Sempre Fluindo é que seja acessível para todos. Eu tenho essa crença junto comigo e eu trago aqui para você, querida terapeuta, que é para todos, tá? Os benefícios dessa ciência, dessas práticas, é alcançável para todas as pessoas, até mesmo pessoas que nem entendem o que tem por trás dessas práticas. Né? Então, o fato de não entender pode levar a alguns sintomas, né? Algumas ações. Ou a pessoa acaba achando muito banal e desgosta, né? Porque ela não entende, porque parece algo muito bobo, né? Olha para a sequência numérica ali, o dinheiro vai aparecer, ou alguma coisa vai aparecer. Ou também o fato da pessoa não entender, mas se ela se entrega, ela começa a compreender. Foi muito interessante que eu tô com uma cliente muito querida que estava fazendo uma prática com ela. Antes da gente começar esse exercício, me veio aqui essa questão dessa cliente e ela se entregou. Ela se entregou ao processo, em poucas semanas já está tendo um retorno fantástico, né? Na questão que ela trouxe, né? No ponto que ela precisava de trabalhando essas práticas. Ela também está trabalhando com outros profissionais em paralelo e não tem problema nenhum. O bom, né, que essas práticas elas não têm nenhuma contraindicação de serem trabalhadas, do cliente trabalhar ao mesmo tempo com outros profissionais, seja da terapia integrativa ou da terapia convencional, enfim, ou médico convencional também. Isso não tem problema nenhum. O ponto é, ela se entregou. E aí, quando a gente já estava chegando no final do processo, do nosso pacote, né, de transformação do funil Sempre Fluindo, ela, em conversa com ela, que eu gosto muito dela, né, no final da sessão, eu comentei, mas você sabe, né, o Grabovoi, ele é médico. E aí ela ficou assustada. Ela fez assim, mas ele é médico? Então, ela ficou surpresa, né, com essa informação. Não, ele é... Aí eu expliquei, né, um pouquinho, bem brevemente, porque o currículo dele é um monstro, né, é enorme. Então, eu expliquei bem brevemente para ela sobre o know-how, né, acadêmico do Grabovoi, e ela ficou muito surpresa. Nossa, mas é muito avançado, né? Ele é bem futurista. Não, realmente, é uma ciência bem futurística, né? Então, é o futuro vindo para o presente de novo, né? O Grabovoi é algo impressionante. E aí, eu vi um brilho nos olhos dela de uma forma diferente, que
ela é porque ela é da academia, né? Ela tá terminando o doutorado e eu vi um brilho nos olhos no sentido de entender um nível de autoridade científico por trás da figura do Grabovoi, né? Então, eu achei isso interessante, porque você também pode levar isso para o seu cliente, né? Comentar razoavelmente, né, de forma high level. Se você quiser, na nossa outra rede aqui do Sempre Fluindo, acessar também o currículo do Grabovoi, tem uma live minha que eu também fiz aqui há um tempo atrás. Se possível, eu farei de novo, dando algumas pinceladas. Eu tive que falar de uma forma muito resumida, porque ele é muito grande. Por quê? Porque, para algumas pessoas, isso gera uma credibilidade maior. Você pode levar isso para o seu cliente também, para que ele compre a ideia de que é algo cientificamente comprovado. Né? Por quê? Porque senão pode gerar um ceticismo, porque é esquisito, é banal. Eu vou olhar para uma sequência numérica, ela vai dar resultado. Isso gera um sentimento meio estranho, né? Parece que não é real, né? Então, eu acho que vale a pena você também levar, tá? Além dessa dica, eu tenho uma outra dica poderosa depois da nossa prática. Mas me veio essa questão para eu compartilhar com você, tá, querida terapeuta? Então, vamos lá. Primeiro exercício dos métodos de concentração da nossa jornada de autotransformação. Vamos junto. Eu vou ler, né? Esse exercício, esse primeiro, ele é mais simples, né? Então vai ser mais tranquilo de você fazer. E nós vamos fazer juntos, vamos respirar juntos, fazer essa prática de uma maneira bem gostosa. Sinta-se em casa aqui também. Claro que você deve estar, né, em algum ambiente bem gostoso, deve estar talvez em casa ou num ambiente bem gostoso, mas aqui ao vivo, junto comigo, sinta-se totalmente em casa e sinta-se acolhido, acolhida e sinta-se abraçado. Né? Essas práticas, embora, né, sejam um pouquinho abstratas, elas trabalham a elevação vibracional. Então, o mínimo que você tem que reservar nesse momento dessa jornada de autotransformação sua, né, é um momento reservado para você. É um momento de autocuidado. Da mesma forma quando a mulher vai à esteticista ou ao salão de beleza, que ela está reservando um momento de autocuidado físico para ela. Um momento de trabalhar a autoestima dela. Aqui também é um momento de autocuidado. Quando você reserva um período do dia para fazer uma prática do Grabovoi, é um período reservado para você. Quando você trabalha o seu crescimento consciencial, você trabalha o seu crescimento como pessoa, ser humano, ser divino, ser criador, e você também trabalha resultados na sua vida, resultados práticos. Você trabalha com o seu próprio sucesso. Então, nada mais, nada menos, é um momento reservado para você. Né? Então, vamos lá. Eu vou ler, faço questão de ler para que vocês ouçam exatamente as palavras do Grabovoi, para que também contribua para esse processo que eu comentei com você, da musculatura ser desenvolvida, para você criar eventos cada vez mais rápido, para você se desenvolver a nível de consciência, ok? Então vamos lá. No 11º dia do mês, você se concentra no fenômeno que revela a interação de animais com homens. Por exemplo, você tem um cachorro, um gato ou um pássaro morando na sua casa. Pense que é um senso mais profundo de interação, desse contato e dessa comunicação, sobre o seu ponto de vista. E o que sobre o ponto de vista desses animais? Quando você se tornar consciente de processos de percepção e pensamento de outros participantes que interagem com você, você estará hábil a entrar na estrutura do controle da realidade. Então, as palavras-chave aqui, ó, se concentrar, obviamente, animal, se conectar, né, com o animal e não deixe de se concentrar no seu objetivo dessa jornada ao mesmo tempo que você faz essa conexão. Ah, não, mas eu não tenho animal. Não tem problema, você pode imaginar. Né? Eu não tenho animal em casa, infelizmente. Mas a minha visualização foi num gatinho, bem lindo, né? Branquinho. Então, você pode fazer esse trabalho com você mesmo, sem nem mesmo ter a conexão real com o animal real. Não precisa se preocupar com isso, tá? Então, respire fundo. Respira.
Inspira mais uma vez. Expira. E aí você vai imaginar essa conexão acontecendo e, ao mesmo tempo, o seu objetivo nessa jornada de autotransformação. Imagine esse objetivo com riqueza de detalhes, colorido, uma cena viva acontecendo. Leve essa cena para algo real, como se você estivesse aqui agora, vivenciando essa cena. Não se preocupe com o tempo, não se preocupe com o passado, presente e futuro, porque isso não existe. O que existe é o presente e é o que você está criando agora, no espaço da sua consciência. O que existe é o agora. E o agora é você vivenciando esse objetivo incrível que vai te fazer se transformar, ser muito mais feliz, ser uma pessoa muito mais completa na sua vida. Respira fundo. Se conecte com o animalzinho mais uma vez. Se conecte com o seu objetivo. Pense com riqueza de detalhes e, suavemente, eu vou passando para a sequência numérica de 7 dígitos, para você também se conectar com ela e com o seu objetivo. Aos poucos, você vai se despedindo dessa conexão com o animalzinho, respirando mais uma vez, expirando. E você pode agora se conectar com os números que eu vou falar nesse momento para você. 185 234 8. 185 234 8. Sequência de 7 dígitos. Respira. Visualize esses números distantes e você se conectando com eles e ao mesmo tempo o seu objetivo já tendo sido alcançado, já tendo sido realizado. Essa sequência numérica passa, você se conecta, você sente algo gostoso, como se fosse uma brisa no seu rosto, algo suave, como se ela tivesse vida. Como se esses números tivessem vida e fosse parte da sua própria vida. 185 234 8. 185 234 8. E você se conecta com essa brisa. Essa brisa, ela vem com a informação desses números. O vento é muito gostoso. É como se você estivesse no alto de uma montanha. E é muito gostoso. 185 234 8. 185 234 8. Respira fundo. Expira. E mais uma vez, você se conecta agora com uma nova sequência numérica, com novos números. Eles têm cheiro. Eles vão se aproximando e tem um cheiro diferente, um cheiro adocicado, um cheiro que se conecta com o seu objetivo. Você sente esse cheiro. 561 432 001. E você se conecta com esse cheiro vindo desses números, bem gostoso, uma fragrância. Parece um perfume bem gostoso. E que se conecta com o seu objetivo, como se você estivesse sentindo esse cheiro lá naquela cena. 561 432 001. 561 432 001. Inspira. Expira. Sensação gostosa, que cheiro gostoso.
e você se conecta com aquela cena viva e com esse cheiro gostoso e com aquela brisa e tudo junta e você se conecta com tudo isso. 561432001. E você sai aos poucos do seu estado de concentração e volta para o seu estado normal, para o seu estado aqui e agora, para o seu estado do seu dia a dia. E eu vou tranquilamente, de forma muito clara e muito pausada, ler as palavras do Grabovoi no terceiro exercício, que é mais para refletir mesmo, para pensar um pouquinho fora da caixa sobre o mundo, sobre as coisas, para se conectar com essas palavras e com essa nova percepção. Só quando você cresce dezenas de vezes adicionando a figura 1 a 1, o número 11 é a personificação do mundo que está dentro de você e que é visível por todos. Você é a essência que está sempre visível para todos. E todos podem adquirir a sua experiência harmônica, a qual você recebeu do seu desenvolvimento. Compartilhe a sua experiência e você alcançará a vida eterna. O Grabovoi traz esse conceito de eternidade em todos os livros, praticamente em todos os títulos dos livros, em todas as introduções dos livros. Ele não tem dúvidas, né, de que o futuro, enfim, de nós como sociedade, vai ser um aumento muito grande da nossa expectativa de vida através do nosso desenvolvimento consciencial, do nosso desenvolvimento espiritual e da nossa capacidade de criar. Então, problemas que nós temos hoje, daqui a um tempo nós não teremos mais. Aquele probleminha daquela dívida que incomoda, aquele probleminha com o chefe, aquele probleminha com os clientes, aquele probleminha com o fornecedor, aquele probleminha familiar, de relacionamento. Esses problemas que passamos hoje, que a maioria das pessoas passam hoje, que na verdade são os 3 grandes problemas enfrentados pela humanidade, que é dinheiro, né? Doenças e velhice, né? Ou morte. Esses 3 problemas, eles deixarão de ser problemas no futuro. Como o Grabovoi já traz uma ciência futurística, né? Então ele traz esse conceito de eternidade e se conectar com esse conceito é muito interessante. Nós começamos a aumentar essa capacidade criativa. A gente se desenvolve mais consciencialmente, tá? Vale muito a pena a gente se conectar com esse conceito. E aí vem uma dica. Primeiro eu vou fazer uma dica para fazer um gancho aqui com essa parte da vida eterna. Vou fazer uma dica de filme que você já deve ter assistido. Embora ele seja antigo, eu fui assistir há pouco tempo e vi uma conexão muito grande do ponto de vista de vida eterna, tá? Que o Grabovoi traz, que é o Interestelar. Por quê? Porque em algum momento, não vou dar spoiler para quem não conhece, mas em algum momento, na verdade, quando ele fica naquela posição fora da Terra, ele não envelhece. Essa ciência que explica esse funcionamento universal, cósmico, galáctico ou astronômico, né? Da forma que a gente vê no filme, ela pode ser aplicada também na nossa vida na Terra. Então, a forma que o protagonista fica jovenzão, né? Enfim, ele deve estar na casa dos 40 e ele continua jovenzão, né? Depois de 80 anos, não sei, eu acho que um pouco mais, entre 60 e 80 anos que ele fica ali na viagem galáctica dele. E da mesma forma que ele fica daquela forma, o Grabovoi ele traz esse conhecimento, trazendo o conceito de que com essa elevação vibracional e consciencial também poderemos, tá, ficar como protagonista lá do filme Interestelar. É um filme interessantíssimo, com vários conceitos, para quem gosta, né, para quem curte essa parte de astronomia, tá, e eu não falo astrologia, que é muito diferente, mas astronomia, ciência mesmo. Para quem curte essa pegada voltada para Einstein, tem vários conceitos de Einstein lá que se conectam com conceitos de Grabovoi também, tá? Então ajuda a expandir também a consciência. Para quem já... foi muito interessante, porque quando eu assisti
o que eu falava com meu esposo era o seguinte: gente, tem tudo a ver com o que eu estudo, né? E ele ficava me olhando com o cara que não estava entendendo nada, né? Porque ele, né, não caiu a ficha, né, de que o Grabovoi traz uma ciência mais avançada do que Einstein e acaba complementando. Então, é uma dica, né, de filme, não sei se vocês gostam dessa abordagem, mas para quem curte, eu acho que é muito interessante para entender esse conceito de vida eterna que o Grabovoi traz. E para você, querida terapeuta integrativa, que eu não posso deixar de trazer, né, de compartilhar contigo uma dica poderosa para os seus atendimentos, trabalhando com o número de Grabovoi, que está relacionado, hoje especificamente eu vou te falar sobre 3 perfis de clientes que vão te procurar dentro do seu consultório, voltado para os números de Grabovoi, tá? Se você levar para ele exercícios, sessões, ou um pacote terapêutico que tenha incluso, né, a parte dos ensinamentos de Grabovoi, você vai encontrar um dos 3 ali dentro, e eu vou te falar como lidar com cada um dos 3 aqui numa dica muito rápida e poderosíssima para os seus atendimentos. O primeiro perfil é o sonhador. O segundo perfil é o fiel. E o terceiro perfil é o neutro, tá? O terceiro perfil, que é o sonhador, é aquele perfil que jura que vai cair dinheiro do céu se ele fizer uma única concentração de uma sequência numérica do Grabovoi, tá? É aquele que busca sequência numérica na internet de dinheiro imediato e ele jura que isso vai acontecer, tá? Esse é o que mais vai te dar trabalho. O segundo perfil, tá, é o perfil fiel. É aquela pessoa que já ouviu falar nas práticas do Grabovoi e vai fazer exatamente aquilo que você pedir para ele ou ela fazer, tá? E o terceiro é o neutro. O neutro é aquele que nunca ouviu falar em Grabovoi, tá? Não tem opinião formada sobre o assunto e vai ser uma página em branco. E você vai começar do zero, aplicando do zero, e se ele for aberto a essas práticas, né, a essa abordagem, que é uma abordagem mais profunda, você vai fazer esse trabalho com ele, né? Você vai aplicar essas práticas nele. O sonhador, por que ele vai te dar mais trabalho? Você precisa de desconstruir uma, eu não vou dizer crença, eu acho pesado falar crença, mas um conceito errado que ele tem em relação aos números de Grabovoi, tá? De que são números da sorte, que você anota em algum lugar, enfim, que você dá alguns pulinhos e que o dinheiro vai aparecer, tá? Esse vai te dar trabalho. Porque você vai ter que desconstruir esse conceito para você explicar para ele qual é a real. Então, o alinhamento de expectativas é fundamental com esse cliente. Você tem que alinhar as expectativas e explicar para ele de que é um processo gradativo. De que ele vai começar a fazer as práticas e as práticas vão contribuir para que ele tenha ideias, tá? E para que, naturalmente, energeticamente, o caminho também se abra para que ele faça o que ele precisa fazer para receber, se for a parte financeira, para receber a quantia que ele gostaria de receber, tá? Então, a dinâmica do Grabovoi, ela é diferente da que ele tem na cabeça dele. Então, você vai ter que fazer esse trabalho de desconstruir em uma única sessão. Você faz um papo, né? Você vai ter um papo com ele, é o que eu brinco, né? De papo reto, você vai ter uma conversa bem transparente com ele, tá? Para que ele não fique iludido e para que você possa trazê-lo para o aqui e agora, né? Para a vida real, e alinhar com ele se ele está disposto a fazer, né, essa jornada, essa trajetória junto com você de sucesso, mas de um sucesso construído, não é de um sucesso dado. É por isso que várias terapeutas integrativas, elas comentam, e elas acham que o Grabovoi é uma falácia. Por quê? No conceito que foi passado para elas, e elas não estão erradas em achar isso, foi passado em algum momento para elas, enfim, às vezes leu algumas fontes, interpretou de determinada forma, de que os números fornecem alguma coisa para elas, de que os números vão fornecer alguma coisa para o cliente. E quando elas viram que isso não acontecia, elas ficaram frustradas e o que elas disseram foi o seguinte, é uma falácia, tá? E é natural que elas pensem isso mesmo, porque o conceito que elas têm sobre esses números é esse, mas na verdade não é assim que funciona. Então você tem que fazer um alinhamento com o seu cliente de expectativa de que o mecanismo é trabalhar as práticas para descida, o que eu chamo de downloads, tá? É a descida de várias informações, de várias ideias e uma abertura energética para que o seu cliente possa galgar, seguir a trajetória que ele escolher para ele, tá? Então naquele caminho, pense num caminho como se fosse uma trilha. Ele vai abrir a picada. Ele vai abrir a picada. Ele vai trilhar.
Ele vai criar a trilha e vai trilhar, tá? Então, a linha de chegada, ela não vai chegar de forma automática fazendo as práticas das sequências numéricas, tá? É uma trajetória. E aí, quando o seu cliente começar a entender realmente como é que funciona, claro, ele vai escolher. E tá tudo certo também se ele escolher não. É o livre-arbítrio. Ele pode não se identificar com essa abordagem, tá? E tá tudo certo. O importante com o sonhador é trabalhar dessa forma. O fiel, ele é o melhor, né? Ele é um fofo. Ele vai se entregar. Eu tenho alguns clientes fiéis que são chuchuzinho. Adoro. Ele vai se abrir e vai se entregar. Ele vai mergulhar. Ele vai mergulhar naquilo que você vai passar para ele. Você vai passar as práticas corretas, você vai passar as sequências numéricas corretas. Ele vai, junto com você, construir essa história de sucesso na vida dele. E o neutro, como ele não conhece Grabovoi, é novo. Ele pode ser aberto ou ele pode não ser. E tá tudo certo se ele não for. Tem alunas minhas, né? Tem uma aluna minha, terapeuta, que nunca ouviu falar do Grabovoi. Ela fez o treinamento comigo, ela se auto-aplica, aplica em outras pessoas e tem resultados incríveis e ama. Ama. Ela ensinou pro esposo dela, eles fizeram uma viagem, fizeram práticas do Grabovoi na viagem. Tem uma vida fantástica, maravilhosa e está conseguindo gradativamente a trabalhar esse processo de criação da realidade, né, que a gente chama, um processo de manifestação trabalhando com essas práticas. E nunca tinha ouvido falar. Ela é atípica, neutra, tá? Assim como um cliente neutro que pode também te procurar no seu consultório. Ele é uma página em branco. E também livre-arbítrio, sempre respeitando o livre-arbítrio, caso ele tenha interesse em mergulhar nesse universo fantástico, ele vai mergulhar. E também, se ele não quiser, tá tudo certo. Eu espero que essa dica tenha sido valiosa, tenha agregado os seus atendimentos de terapia integrativa, aplicando o número de Grabovoi. Fico aqui nesse lindo sábado aqui, né, com um caloroso abraço. Sinta-se profundamente acolhida, profundamente abraçada. E nos vemos amanhã, no 12º dia da nossa jornada de autotransformação, do livro Métodos de Concentração do cientista Grigori Grabovoi. Um grande abraço, namastê, fiquem com Deus, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.